Olá moçada, sejam muito bem-vindos a esta videoaula do curso de Química Geral 2 da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva e estarei com vocês para falar hoje sobre o tema estrutura atômica. Estudar a estrutura atômica é estudar o que constitui os átomos e como se organiza essas partes que constituem o átomo. Mas apesar de a gente, como cidadão do século XXI, estar acostumado a pensar o átomo em termos de algumas subpartículas que estão presentes neles, como os prótons, os elétrons, os nêutrons, é importante saber que, até chegar neste conceito, houve uma grande trajetória. E faz parte do nosso curso mostrar um pouco dessa história. Vamos, obviamente, pincelar os pontos mais importantes. E, para falar dessa trajetória da evolução do modelo atômico, nós vamos usar com bastante frequência nesse curso o conceito de modelo, como algo que tenta pescar a realidade, representar a realidade, capturar a realidade, e mostrar que estes modelos estão em permanente evolução. Nós vamos começar dos modelos mais antigos, dos primórdios dos modelos atômicos, vamos destacar um ponto inicial e vamos apresentar um conjunto de experimentos que impactaram na descrição desses primeiros modelos, levando a modelos melhorados, e portanto aí vem a ideia de evolução, e faremos isso não uma nem duas, mas diversas vezes, para mostrar como chegamos na maneira que vivemos e que entendemos o átomo hoje. O nosso ponto de partida vai ser a visão que existia no Ocidente há mais ou menos desde 100 anos antes de Cristo, nas escolas gregas de filosofia, em que acreditavam no conceito de átomo. Em particular, vamos destacar alguns de seus representantes, como Epicuro, Demócrito e Leucipo, e ver como a filosofia utilizava-se para tentar evoluir no conhecimento de ferramentas como o questionamento, a discussão crítica e o argumento racional. Vamos tentar identificar essas ferramentas em um texto que foi escrito pelo poeta Lucrécio, que fala sobre a teoria atômica. Esse texto ele foi escrito originalmente no grego e posteriormente traduzido para o latim e depois do latim para o português. Então vamos lá. Pelos constituintes primordiais da matéria, os átomos, por mais sólidos que sejam, podem explicar-se a formação e os modos de existência de substâncias de natureza fluida, tais como o ar, a água, a terra, os vapores, pois basta admitir que o vazio se mistura com todos os corpos. Então vem a pergunta: supor-se-á que os átomos sejam macios, será então impossível explicar a formação das rochas, a do ferro, porque a natureza se verá privada de suas bases iniciais. Mas não, os átomos são sólidos e fortes da sua simplicidade essencial. E é a sua união mais íntima que pode formar todos os corpos duros e resistentes. Prossigamos. Pois que há um termo último para o corpo primordial, que ele próprio cessa de ser perceptível pelos nossos sentidos. Esse elemento não pode deixar de ser desprovido das partes e é o mais pequeno corpo da natureza. Nunca existiu, nem jamais existirá isolado. Pois que ele próprio faz parte de qualquer outro corpo, a título de unidade primacial, a qual outras unidades semelhantes se acrescentam e aglomeram, estreitamente para formar o corpo inteiro. E não podendo todas estas unidades existir à parte, é preciso que a sua coesão seja tão forte que nada as possa separar. Assim, os átomos são simples e imperecíveis, e a união perfeita destas partículas irredutíveis é o fruto não de qualquer ensembladura, ou seja, de qualquer junção heterogênea, mas de uma eterna simplicidade. A natureza não permite que possa subtrair-se, ainda que seja o que for aquilo que ela escolheu para a semente de todas as coisas.
De resto, se não se admitir na natureza um termo último de pequenez, os corpos mais pequenos serão formados por uma infinidade de partes, pois que cada metade de metade terá sempre a sua metade, e assim indefinidamente. Que diferença haveria entre o próprio universo e o corpo mais pequeno? Não se poderia estabelecê-la, visto que tão infinitamente extenso como se supõe o universo, os corpos mais pequenos seriam também compostos de uma infinidade de partes. A razão revolta-se contra essa consequência e não admite que o espírito adira a ela. Portanto, confessa-te vencido e reconhece que há partículas irredutíveis a toda espécie de divisão e que vão até o último grau de pequenez. E pois que elas existem, deves também reconhecer que são sólidas e eternas. Este é o texto de Tito Lucrécio Carus, um poeta romano que viveu aproximadamente entre 95 e 51 a.C. Então, pode-se perceber nesse texto muitos aspectos que nos são familiares nos dias presentes quando a gente pensa sobre átomo. Mas vamos aqui elencar algumas características que estão presentes nesse texto e que vale a pena a gente lembrar. São eles: os átomos são constituintes de toda a matéria. A partir deles é possível explicar a formação de todas as substâncias, então eles seriam os tijolos primordiais da matéria. São sólidos e rígidos e são simples e imperecíveis, o que traz uma ideia de atemporalidade. Então, por hoje é isso que nós tínhamos para falar. Fica essas características que nós vamos revisitar em alguns próximos modelos atômicos, que veremos nas próximas videoaulas. Um abraço e espero vê-los lá.